Prontinho, Leide. Meu mano, nós comecemos. Acho que não vai mais entrar mesmo. Já meti bronca. Bom, beleza. Então, um bom dia para vocês. Essa aula aqui, gente, ela é bastante importante. Eu acho que vai ser uma das mais importantes, porque ela é muito densa, tá? Ela é um pouco mais difícil. Ela vai parecer talvez um pouco até abstrata, no sentido de talvez, num primeiro momento, vocês não consigam de primeira levar isso à prática, mas é um conceito muito importante numa redação, que é coesão, né? E essa aula é só coesão, tá? Mas que isso exige treinamento, um aperfeiçoamento e que não é tão simples. Não é que nem, por exemplo, aprender as estruturas, né? Redação. Tese, argumento, conclusão. Isso a gente consegue entender de primeira, não tem muito mistério. Mas coesão, quando a gente de uma maneira mais profunda, né, e não como a gente viu na aula, né, é um pouco é uma coisa difícil de se atingir, né, justamente porque é bastante prática. Mas acho que vocês entenderem de maneira mais profunda e entenderem também como acertar isso, né, é importante. Então, primeiro, vamos fazer aquela revisão básica, né, do que é coesão e coerência para a gente retomar, né. Então, eu não lembro se a Giovana estava na última aula, a Flora eu lembro que estava. Né? Então, aquela coisa, né? Coesão e coerência. Aí qual é a diferença? Então, coesão trata-se da forma do texto, né? Como as partes do texto se relacionam entre si, né? E não necessariamente importando o significado das palavras. Por exemplo, eu posso falar uma coisa que está incoerente, mas é muito coesa, né? Eu consigo transmitir perfeitamente o que eu quis dizer ao meu leitor, né? E a coerência se trata do significado, né? Então, eu botei as definições aí de uma maneira mais profunda, né? Então, trata-se da forma, né? Então, aqui é a relação entre as partes do texto, de tal modo que juntas criam um nexo, uma sequência de ideias, né? Então, essa é como se fosse um quebra-cabeças, né? No final das contas. Você junta várias pecinhas, como você junta várias frases, várias orações, vários períodos, e no fim aquele quebra-cabeças faz sentido, né? Independentemente se o conteúdo do quebra-cabeça faz sentido ou não. Né? Essa é daí que parte a separação coesão e coerência. E é por isso que é importante separá-las para conseguir estudar ela de uma maneira mais pura, porque no texto tudo se junta, né? E a coerência é a relação lógica e não contraditórias que tem que condizer com a realidade, né? Então, eu acho que dá para perceber a diferença, né? Então, e eu até peguei aqui de novo exemplo de texto com coerência e com coesão, quer dizer, um texto que primeiro vai ter, esse texto tem primeiro coesão e coerência, né? O segundo não vai ter coerência e o terceiro não vai ter coesão, né? Para vocês verem. Flória, tu quer ler? Sim, sim. Precisa ler esse nome grandão de cima, não, né? Só o que tá no quadrado, né? Não, não. Uhum. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema, apesar dos esforços para coibir essa prática. O combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Boa. Então, você percebe aí, né, que é um texto coerente, porque ele está sendo condizente com a realidade, no sentido de falar da internet, que, se por um lado ela possibilita, né, uma forma de comunicação e acesso à informação boa, ela tem o seu lado ruim, que ela deixa a gente muito exposto, né, e aí o sistema pode se aproveitar
dessa novidade, né, e usar contra a gente, né. Agora, eu botei o mesmo texto com coerência, mas sem coesão. Então, eu não vou nem pedir para ninguém ler, porque é um texto propositalmente muito confuso, né? Ele tem, se vocês perceberem a diferença, ó, tem muito mais linhas, não tem ponto final, né? Isso vocês têm que ter muita noção, né? Então, e tem vários erros de linguagem, de forma culta, né? Então, já dando um spoiler, o que que você precisa saber para ter uma coesão boa? É saber usar pontuação e saber usar e saber escrever a norma culta corretamente, né? Então, nós usamos a internet faz pouco tempo, mas mesmo assim as grandes empresas fazem com que a mais velha, ela é muito nova e o governo, mesmo que saiba a internet, se esforça para nos proteger a venda deles para elas. Então, você vê aqui que a gente não sabe mais quem é deles e quem é elas, porque tá tão confuso e tá tão com falta de ação que você perde qual que é o objeto da análise, né? E aqui, por último, tem um texto sem coerência, mas que tem coesão, né? Então você vê que é um discurso perfeitamente alinhado, né? Com pontuação certa, com a forma curta correta, só que ele está falando uma coisa que não é verdade, né? Então ele fala aqui, eu só vou ler a primeira frase, né? O advento da internet impossibilitou um avanço das formas de comunicação e não permitiu um maior acesso à informação, né? Portanto, a venda de dados particulares de usuários não é importante, né? Então, vejam, tá uma sequência de ideias fluida, tá um texto organizado, só que isso não é verdade. O advento da internet impossibilitou o avanço das formas de comunicação. A gente fazer isso é coerente, né? Porque, pelo menos uns 50 anos atrás, não, pior, bota 100, né? A gente tinha que enviar coisa por carta, né? Hoje a gente está tendo uma aula aqui online, né? Então é muito diferente, né? Então, acabada essa parte de revisão, a gente para o que interessa aqui hoje a gente vai estudar a competência 4, né? Ah, Luiz, mas você falou que a gente vai estudar coesão. 6 por meia dúzia. A competência 4 trata especificamente disso, mas não quer dizer que ela só trate disso ou que as outras competências não tratem de coesão, né? A gente tem que lembrar sempre que redação é muito interdisciplinar, então a gente faz aqui essas divisões, né, para a gente aprender, para a gente conseguir olhar para elas, né, diferenciá-las, mas dentro do texto é tudo junto. Então, assim, além da competência 4, dá para dizer que a competência 3 também trata de coesão, de certa forma, mas que também trata de coerência, né, e a 2 também. A 4, ela é quase que especificamente de coesão, né, então eu vou ter a competência 4 como referência, né. Então, o que diz a competência 4? Né? Se a gente olhar aqui, né, competência 4 é o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, né? Então, a gente vê aqui, ó, para você dar 200 pontos, né? O que está dizendo? Articula bem as partes do texto. Lembra que eu falei sobre parte do texto lá no começo, né? O que é essas partes do texto? A gente fala de parte dos textos, partes do texto. A gente está falando de coesão, a gente está falando de forma do texto, a gente está falando do progresso da mensagem que você quer passar, né? Então, articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então, aqui ele usa explicitamente a palavra coesivo, né? Se você olhar aqui em 0 pontos, não articula as informações, né? Então, trata-se de saber articular, né? Então, se a gente ver aqui, ó, então, o que trata, né? Os aspectos avaliados nessa competência, elas dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação, né? Então, qual é o pulo do gato, né? Então, você precisa, né, para você uma boa organização de texto, você precisa saber estabelecer uma relação
uma boa relação, uma relação que faz sentido entre as frases, tanto entre as frases quanto os parágrafos. Né? A gente vai falar, então, tem tanto uma maneira de fazer coesão horizontal, que é linha a linha, quanto vertical, que é parágrafo a parágrafo. Né? Isso a gente vai se aprofundar mais para frente. Mas tudo questão de dar uma sequência de ideias, né, que faça sentido. Então, vamos para o próximo. Tá bom, então a gente falou de partes do texto, mas o que é isso? Né? Afinal, o que são partes do texto que a competência fala, a própria coesão trata? Né? A parte do texto é basicamente isso aí que está na sua tela. Né? É literalmente as partes do texto. Né? Então, um texto ele é composto por parágrafos, são 4, mais especificamente na redação. Né? Cada parágrafo é composto por períodos, e cada período é composto por orações. Cada oração é composto por palavras, verbos, adjetivos, substantivos. Aí você fala, mas o que eu faço com essa informação? Você precisa ter essa noção para você conseguir conhecer de uma maneira mais íntima, né, de como um texto é feito, e aí a partir daí você consegue entender o padrão que você seguir para conseguir sempre fazer um texto bem articulado. Você tendo dado de estatística, você tendo livro de referência, não importa, né? Ou Eu alguém tenho está falando? Alguém quer perguntar? É assim, Quem que quando a é? gente fala sobre, Ah, é Flor. quando a gente fala sobre Diga. parágrafos, tipo, o certo seria 4 parágrafos, ou mais do que isso, ou menos. Então, em redação, é um pouco mais limitação de parágrafo. Em qual sentido? O que se recomenda, né? E, tipo, uma coisa assim, 99% das pessoas fazem desse jeito, né? Que é um parágrafo para a tese, né? Introdução e tese. Aí, dependendo de quantos argumentos você tiver, é um parágrafo para cada argumento, né? Então, primeiro, um parágrafo tese, obrigatoriamente. Aí, vamos dizer que você tem 2 argumentos, né, que é o mais comum. Então, segundo parágrafo para o primeiro argumento, terceiro parágrafo para o segundo argumento, parágrafo para a conclusão. Se você tiver só um argumento, tese, argumento, conclusão, ficam 3. Se você tiver 3 argumentos, um para cada argumento, não, tese, argumento, argumento e conclusão. Né? Então, basicamente, você usa um parágrafo para conclusão e você usa quantos parágrafos forem necessários, dependendo de quantos argumentos você tiver. Tá? Eu vou tratar de uma mais específica quando eu falar de tópico frasal que no fundo, né, pode estabelecer assim, um parágrafo para cada tópico frasal. Né? Eu já vou explicar o que é e talvez faça mais sentido o que eu quero dizer. Tá bom? Tá bom. Bom, então vamos olhar com mais calma do que se trata essas do texto, né? Então, só para... Então, temos texto, que é o todo, parágrafos, que é o como o texto se divide dentro dos parágrafos, retomando, né? Nós temos períodos, dentro dos períodos nós temos orações que compõem esse período, ou esses períodos, e dentro das orações a gente tem palavras, né? Então, como se fosse a palavra, é como se fosse a célula para a gente, né? É a unidade mínima de um texto, assim como a célula é a unidade mínima de um corpo humano. Tá? Pessoas de biológicas não se irritem comigo, foi só licença poética para fazer a analogia. Então, vamos lá, oração. Alguém sabe aí o que é uma oração? Sem o slide, né, por favor. Sabe de cabeça do que se trata? Qual é a condição de existência de uma oração? O que tem que ter? Bom,
uma oração é uma sentença que obrigatoriamente tem que ter um verbo e o sentido dela gira em torno do verbo, né? Então, aí tem um exemplo, eu inclusive tirei o exemplo daquele parágrafo que a gente viu quando eu fui mostrar a exação de coesão e coerência para vocês, né? Então, o advento da internet possibilitou um avanço nas formas de comunicação, né? Possibilitou é um verbo, né? Isso aqui é uma sentença completa. E o sentido dessa sentença, que agora é uma oração, gira em torno desse verbo. E é uma ideia, né? Pelo menos por si só, né? Tá bom, e o que é um período? Então, um período é quando a gente pega não só uma oração, mas a gente pega duas, né? De tal modo que elas estabeleçam uma ideia completa. E aí que começa a pegar, é a partir daí, na verdade, que a gente começa a coisa fundamental de coesão, né? É o quê? Você ter a noção de, a partir do momento que você entende o que é uma oração e você começar a olhar para isso no texto, você começa a perceber quando é hora de mudar de período para mudar de ideia ou não. Então, o período, então, é um conjunto de orações que estabelece uma ideia completa, né? Então, exemplo, olha, a mesma oração que eu coloquei antes, o advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação, né? É inclusive a continuação do mesmo parágrafo, né? Então, a segunda oração é esse e permitiu maior acesso à informação. E a gente sabe, né? Isso fecha uma ideia completa, e a gente sabe, inclusive, que aquele verbo, a gente sabe, inclusive, que aquele verbo, a gente sabe, inclusive, que esse verbo aqui, ó, permitiu, a gente sabe que ele está se referindo ao agente da internet, né? Então, aí que está a parada da coesão, né? A partir do momento que a gente está lendo um texto, eu vou até voltar aqui, exemplo da coesão, né? A partir do momento que a gente não sabe do o que aquele pronome está se referindo, né? Então, aqui, né? A venda deles para elas faz com que ele tenha que se esforçar para parar a prática. Então, a partir do momento que a gente não entende quem é deles ou quem é elas, elas quem? As grandes empresas, né? A internet, né? Quem é elas? É o governo? A internet? Não dá para entender, né? Então, isso é a falta de coesão e exatamente assim começa a coesão de uma maneira mais microscópica, né? Pequenininha, é a partir daí, né? E é a partir daí que você começa a construir uma coesão vertical, né? Que é o todo coesivo, né? Então, muita atenção para isso. Se você estiver escrevendo, né? E se você rever e releia, porque é muito importante o texto sempre, e você perceber que você não consegue mais entender quem é o sujeito a que esse verbo se refere, você não consegue entender a quem aquele pronome está se referindo, quer dizer que seu texto está com pouca coesão. E aí você tem que usar alguns recursos, né? Você não precisa apagar seu texto inteiro, mas você pode usar recursos como pontuação, que a gente vai ver mais para frente, né? Que resolveriam o seu problema, né? A gente vai mostrar de uma maneira mais explícita, tá? Então, vamos continuar. Então, a gente viu oração, a gente, que é a menor parte do texto, na verdade, é palavra, né? Só que a oração é a parte, é a segunda do texto, segunda menor parte do texto, que é explicável, porque palavra, não tem muito o que dizer sobre palavra, né? Então, beleza. Então, procure orações, e quando você faz uma sequência de períodos, né, e veja que a cada ideia articulada, né, ou seja, a cada período que você faz, como aqui, ó, você põe um ponto final e começa outro período, de tal modo que você consiga
começar uma ideia, concluir essa ideia, né? Ou seja, quando você conclui essa ideia, você torna mais nítido ao leitor a que esse verbo está se referindo, né? O pronome está se referindo, porque o final é como se você recomeçasse do zero, né? Em sentido de referências, em sentido de assuntos, de ideias. Então, aqui ele fechou uma ideia, né? Com uma oração, duas orações, ponto final. E ele vai começar outra ideia, né? Que apesar de ela ter relação com esse período, esse último período, né? É uma ideia nova, né? Não se trata diretamente, explicitamente dessa ideia, né? Então, é assim que você consegue construir ideias para você fazer sua argumentação, no final das contas, né? E aí, por conseguinte, a gente tem os parágrafos, né? Então, oração é um conjunto de. Não, desculpa. Um período é um conjunto de orações e um parágrafo é um conjunto de períodos, né? Ou seja, é um conjunto de bloquinhos de ideias, né? Separadas ali por ponto final, né? Para que você não misture sintaticamente falando o sujeito com o verbo de outro, a referência um com o verbo de outro, né? E que no final das contas você junta aqueles bloquinhos e você forma uma sequenciação de ideias, né? Que lembrando que a sequenciação elas têm que ter relação profunda entre si, porque você está argumentando, né? Então elas não podem se misturar no sentido gramatical e sintático, mas elas têm que estar ligadas de maneira no plano das ideias, né? Então, como eu mostrei aqui, o advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu uma acesso à informação, né? Então, isso está intimamente relacionado, né? É nítido que é uma continuação, né? E aí, depois aqui, ó, eu poderia continuar falando ainda sobre a advento da internet, mas eu começo a falar sobre as empresas, né, como elas atuam nisso, o governo, e aí você consegue entender, né, que eu ainda estou falando do advento da internet, mas eu mudei para outra ideia, eu estou mais falando da internet no geral, agora estou falando de coisas mais específicas, né, então é assim que você vai construir sua argumentação. Então, voltando aos parágrafos, né? Então, no final das contas, um parágrafo, ele é a junção de períodos que têm que conversar entre si e que seguem uma linha única de raciocínio, né? Agora, vamos conversar um pouquinho sobre o parágrafo como uma unidade, né? Vamos olhar de uma maneira mais afastada para um texto, né? Como é que você define a sua paragrafação, né? A gente sabe que a gente, por costume também, né, e por regra, porque isso é quase uma regra, a maneira que a gente tem de dividir nosso texto no sentido de parágrafos, né, em quantos parágrafos. Então, a gente sabe que o parágrafo tem que ir para a tese, né, outro parágrafo tem que ir para o argumento 1, outro parágrafo que não é o mesmo do anterior tem que ir pro, tem que ir em outro parágrafo, né, e a conclusão vai ter a proposta de intervenção, tem que estar separada também. Portanto, tem que estar em outro parágrafo. No fundo, essa regrinha, ela deriva, né, ela vem, né, de uma coisa um pouco mais geral, que é uma coisa mais geral da escrita em geral, que é a regrinha do tópico frasal, né? Então, basicamente, todo parágrafo tem uma ideia central, né? E quando a gente fala de ideia central, é mais ou menos por que aquele parágrafo está ali, né? Qual o intuito de ele estar ali, né? Então, por exemplo, o tópico frasal de um parágrafo de tese é a tese. Esse é o tópico frasal da tese, né? Então, é o tema central do parágrafo, né? Então, no parágrafo da tópico frasal é a tese. No de argumentação, é o próprio argumento. E na conclusão,
são os 5 itens da proposta de intervenção. Né? Então, é de mais importante núcleo daquele parágrafo, né? É o motivo principal para aquele parágrafo estar sendo escrito. Né? E aí, ao redor desse tema central, a gente liga ideias secundárias, que é justamente a construção da argumentação em volta, né? Porque eu não poderia, né, escrever só a minha tese, né? Então, vou fazer um exemplo, né? Então, é uma sobre banana, e a minha tese é que eu não gosto de banana. Tá? Então, eu não posso colocar, eu não gosto de banana, essa é a minha tese, mas se eu colocar só isso, né, não faz sentido. Ó. Ah, tá, é meu argumento. Aí eu boto na linha de baixo. Porque banana é ruim, e depois eu pulo outra linha, porque banana é caro, e na conclusão eu boto, cabe à Secretaria do Comércio excluir a venda de bananas. Então, vejam, deu um texto de 4 linhas, né? E você não pode fazer isso. Né? Você tem que desenvolver em cada um dos tópicos frasais, você tem que desenvolver uma coisa em volta. Na tese, você tem que colocar uma introdução, tem que introduzir, tem que usar ações ali para você ilustrar, com perdão da redundância, né, o que você está querendo dizer, né? Na argumentação, no parágrafo de argumentação, não basta só você escrever o seu argumento em uma linha, você tem que provar, né, a sua tese para a pessoa mais do que isso, né? E aí que vem você ligar, né, o tópico frasal a tópicos secundários, né? Então precisa de um desenvolvimento, né? E esse desenvolvimento é o parágrafo, né? Tudo bem, gente? Eu sei que a aula é um pouco abstrata, talvez, mas como eu disse no começo da aula, são conceitos muito fundamentais para que vocês consigam pensar na hora de fazê-lo, né? É uma questão de pensá-lo, é você ganhar uma intimidade maior com a redação, né? De você conhecer, inclusive as menores partes dela, né? E a gente tem o texto aqui, que analogia bonita, né? E como tem tudo a ver com coesão, né? Então, a gente vê que basicamente, né, é um quebra-cabeça, assim como um período também é um quebra-cabeça menor, só que o texto, no final das contas, é um quebra-cabeça grandão, né? Onde a gente liga, e aí não é trivial que tem essas partezinhas aqui, ó, que eu estou circulando, né? Por quê? Porque o texto, ele não é só um quebra-cabeça, não é uma peça qualquer, não é só, tipo, uma pecinha do lado da outra e elas formam um quadradinho aqui, né? E aí eles formam uma ideia completa, né? A junção dos 4 forma uma ideia completa. Nananina, né? Não, eles não só se sequenciam, como também juntos formam uma coisa completa, né? Formam um quadrado, né? Mas eles têm relação entre si, eles têm continuação entre si, né? Então, tem um pouco de rosa no argumento 1, né? Então, você vê que tem uma ligação aqui existe um elo entre os dois, né? Por mais que você mude de parágrafo, pare, você termine a tese e vá para o seu argumento 1, tem ali uma continuação da tese a partir do argumento, né? E quando você parte para o argumento 2, tem uma continuação, né? Tem uma nítida relação, né, entre os dois. Isso é um texto, né? Não pode ser desordenado, né? E os parágrafos não podem não ter relação, né? A gente sabe que um parágrafo não tem relação com o outro quando a gente percebe que a gente lê como se fosse um texto e a gente entende perfeitamente, independente de tese ou
o outro argumento, né? Então tá bom. Alguma dúvida, gente? Estão compreendendo? Deu para eu entender tudo. Ah, que bom. Beleza. Então tá bom. Então, então vamos dar uma retrocedida, né? Então, como Pergunta. é que a gente pode... Oi, falei. Você vai passar outra redação hoje para fazer? No finalzinho vou. Ah, tá bom então. Beleza. Então, voltando, né? Então, vamos voltar para a competência 4, depois que a gente viu, vamos uma mini revisão aqui, né? A gente fez uma revisãozinha, né, do que é coesão e coerência. E aí a gente, justamente para diferenciar, né, a coesão da coerência, porque muita gente confunde, e aí a gente começou a falar sobre coesão, mas mais especificamente a gente começou sobre as partes do texto que tanto importam a coesão, que tanto fala, articular as partes do texto, é, 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 sequência das partes do texto, né, a ordem das partes do texto, as organização, as partes do texto. Então, no fim, se trata tudo sobre as partes do texto. Né, e a partir do momento que você as domina, você domina a coesão. Simples assim. Né? Então, eu expliquei o que é isso, né, quais são as partes do texto. E agora, mas tá bom, mas como é que eu articulo bem as partes do texto? Essa é a questão do R$ 1 bilhão, né? Porque aí que tá, é aí que você alcança a coesão, né? É aí que você consegue fazer um bom discurso, digamos assim, né? Então, vamos lá. Você também, tipo assim, quando a gente fala sobre redação, a gente sabe que tem que ter, tipo, você tem que saber exatamente como você escreve as palavras e a pontuação. E tem uma coisa que eu acho que muitas pessoas, tipo, colocam errado, é que, tipo, tem o A com acento, tipo, um acento vai para um lado e outro vai para outro. Que eu esqueci o nome daquilo. Mas, tipo assim, É crase. aí você vai, tipo, dar um pouco de aula sobre os. Ai, como é o nome? Sobre os. Ai, meu Deus. Acentuação? Pontuação. Pontuação? Não. Acho que é. Não sei. É aqueles negocinho que você falou. Pontuação e acentuação, né? Uhum. Então, como nosso tempo é curto, né, e eu tenho que dar para vocês, eu não posso, né, dar pontuação e acentuação antes de passar por isso, né, de aula. Então, o que eu combinei? A gente preparou para o material de pontuação e acentuação, né, mas para priorizar essas discussões que são um pouco mais teóricas, abstratas, um pouco mais denso, né, um pouco mais esquisito, a gente prefere ensinar para vocês essas questões, né? E aí na hora de a gente treinar, né, os instrumentos que a gente pode usar para ter uma coesão melhor, a gente deixa em texto, tá? Então tem uma apostila pronta para vocês que lá tem sobre acentuação, crase, inclusive, crase é muito importante, né? Porque crase, cara, se você errado, você pode mudar completamente o sentido do texto, né? Pontuação, cara, pontuação é bizarramente essencial, assim. Na universidade, eu tenho, não é muito trivial, sabe? Então, na universidade, eu tenho muitos amigos que é normal eles não saberem muito bem usar pontuação, não saber muito bem a vírgula, não saber muito bem usar o ponto final, né? Então, e faz uma diferença absurda, né? O uso da pontuação para compreensão do texto, absurda.
né? Então, é muito importante. Então, mas vamos chegar lá também, né? Eu já vou chegar, eu vou contextualizar para vocês onde é que entra a pontuação exatamente, né? Então, não sei se vocês perceberam, né? Mas tem duas maneiras de a gente ver essas tais partes do texto, a gente analisar, a gente separá-las, né? A gente observar a coesão entre essas partes do texto, né? Como se a gente fosse um cientista e a gente pode ver a pecinha, né? Que seria o texto, a amostra no microscópio e a gente pode ver a olho nu, né? Então, vamos supor que a gente queira ver no microscópio o texto, né? É a chamada coesão horizontal, né? Aí você fala assim, nossa, esquisito, como assim? A gente acabou de ver coesão horizontal, a gente viu agora, inclusive. E a gente viu também coesão vertical, sem saber. Mas vocês já sabem o que é. A gente acabou de ver o que é. Né? Então, são duas maneiras, são duas metodologias, né, que eu desejo que vocês aprendam a usar como uma troca de óculos. Você olha com uma lente, você olha com uma lente, olha com outra, que é a coesão. São duas maneiras de ver a coesão, que é a coesão horizontal, microscópica, e a vertical, olho nu, né? Então, eu quero que vocês adquirem essas duas metodologias de olhar a coesão por entre duas maneiras, né? Então, tá. A coesão horizontal é a relação lógica, né? Aquela observação da relação lógica, da disposição adequada, né? Da pontuação, se a sequência de ideias está uma coisa não confusa, está uma coisa harmônica, se eu consigo discriminar ao que aquele verbo está, a qual sujeito, né, aquele verbo está se referindo, aquela palavra está adjetivo quem, né, e tudo mais. Quando a gente faz, né, na coesão horizontal, é a relação lógica entre as frases, as orações, os períodos, né? Então, por que se chama horizontal? Né? Porque você analisa de assim, né? Você olha linha a linha, né? Olha as orações, os períodos, volta, vê os períodos, vê a separação dos períodos, vê a separação de ideias, né? Então, por isso que chama horizontal, porque basicamente a análise horizontal já que você tem que ler linha a linha, né? Equivale a você usar um microscópio, né? Porque você tem um texto de 30 linhas e você só quer ver o parágrafo 2 ali, você só quer ver aquelas linhas, aquelas ideias naquele contexto do parágrafo 2, naquele tópico frasal, né? Então, é isso. A coesão vertical é olhar um texto a olho nu, né? Se eu botar bem de longe um texto, inclusive, se eu botar um texto bem coeso, bem organizado, bem estruturado, aliás, isso é um dos primeiros indícios, um bom texto, na hora que o corretor pega para corrigir sua redação, é você ver o texto perfeitamente parado, né? As paragrafações perfeitamente colocadas. Então, se eu olhar de longe, assim, se eu estiver botar lá na sala o negócio olhar, eu vou ver 4 bloquinhos. Um bloquinho no começo, depois a gente vê outro bloquinho de texto, outro bloquinho de texto, outro bloquinho de texto. Por isso que a paragrafação é muito importante. Então, isso é a coisa vertical, né? Porque eu não olho linha a linha, eu olho parágrafo a parágrafo, né? Eu, no final das contas, e aí a importância de entender o que é tópico frasal, né? Que eu não estou vendo mais se as orações dentro do parágrafo expressam continuidade. Eu estou vendo se os parágrafos, em relação aos outros parágrafos, também expressam continuidade, né? Então, né, eu vou até ler porque essa questão é interessante.
Então, análise é uma coesão vertical, uma análise macroscópica, né? Relação lógica entre os parágrafos do texto, de forma que os parágrafos estejam conectados, interligados entre si, dependentes uns dos outros, para que juntos discorram sobre o mesmo tema, né? Tá bom. Aí eu joguei para vocês um monte de conceito, né? Mas falaram, tá bom, mas e daí, né? Tipo, eu não vou, talvez no primeiro momento, saiba olhar melhor para um texto, mas isso não quer dizer que eu saiba escrever melhor um texto, né? Então, vamos sair agora da teoria e vamos para a prática, pode ser? Então, eu vou jogar aqui para vocês é mais ou menos algumas dicas, mas ao mesmo tempo é um manual de, opa, é um manual de como alcançar a coesão horizontal, ou seja, a sequência de ideias, a boa separação, né, entre os períodos no estilo horizontal, né, e depois, né, é fácil falar aqui que você tem que expressar uma continuidade entre os parágrafos e tal, mas no fundo isso não diz muita coisa, né? Que como é que você vai fazer isso, né? Então não tem uma receitinha. Na verdade tem algumas, mas é com prática também, é com prática e leitura. Mas eu consigo passar aqui para vocês algumas coisas que são, tá? Então, vamos lá, como a gente pode melhorar a nossa, a nossa escrita, né, num sentido microscópico, né, na hora que a gente for escrever na hora que a gente for argumentar no parágrafo de argumentação, na hora que a gente for escrever nossa tese no parágrafo da tese, escrever os 5 pontos, né, a hora da proposta Pergunta: de intervenção. Fala aí, Flor. como que a gente usa o travessão numa redação? Porque, assim, eu nunca vi numa redação até agora que eu li. Boa pergunta. Isso, então, inclusive, esses 5 pontos, né, que tem aqui, esses 5 pontos, eles estão na apostila explicadinho, mas adiantando para tu, a gente pode usar travessão, né, a primeira coisa que a gente lembra da travessão, a gente lembra de diálogo, né, como se a gente fosse introduzir falas, mas é claro que numa redação dissertativa argumentativa a gente não pode fazer isso, né? Então, a gente usa a travessão para, como posso dizer, para você está falando sobre uma ideia, né? Então, por exemplo, a flora é muito legal, essa ideia, tá? Só que aí eu quero adicionar uma coisa extra sobre a flora, uma coisa secundária, uma coisa adicional, né? Que não tem a ver com a ideia, quer dizer, tem a ver, mas eu não quero que ela faça parte da ideia original do período, né? Então eu quero fazer um pontuamento adicional, que é o quê? A flora tem cabelo azul, tá? Então, a ideia principal é: eu gosto muito da flora, era a flora muito legal, eu gosto muito da flora. Vamos fazer que eu gosto muito da flora, né? E aí, tem várias maneiras de eu falar que a flora tem cabelo azul, mas preservando não só preservando, mas demonstrando para o leitor que a ideia principal, e que não é para perder de vista, é que a flora é muito legal, né? Que é o quê? Eu falar, a flora que tem cabelo azul é muito legal, né? Mas aí como é que eu indico para o leitor que isso é uma ideia secundária e que isso é uma ideia, portanto, não interfere muito, né? Não interfere muito, como que eu posso dizer? Não, não faz parte do plano principal, né? Tá em segundo plano, e por isso que é uma maneira de você melhorar a sua coesão, porque a pessoa não tem risco de relacionar que você tem cabelo azul com o fato de eu falar lá embaixo que a Flora, ela foi, a Flora, sei lá, foi presa por fazer caixa 2, né? Então, tipo, esse é o meu argumento.
Então, eu comecei falando que, olha, a Flora é muito legal, a Flora que tem cabelo azul é muito legal, mas ela foi presa para fazer caixa 2, né? Corrupção ativa, né? Então, veja, não tem risco de a pessoa ligar o fato de ela ter sido presa por caixa 2 com ela ter cabelo azul, porque fica bem explícito ali que é uma informação secundária e que tem um fim em si mesmo, ou seja, começou ali a... Então, por que eu enrolei isso tudo, né? Porque é exatamente aí onde você usa o travessão, né? Não só o travessão, mas tem a mesma função, os parênteses, né? Parênteses também tem essa coisa de fazer ideias secundárias sem que elas interfiram na sequência das ideias primárias, né? Vírgula também, né? Quando a gente coloca a Glória, vírgula, que tem casou, vírgula, é muito legal, a gente também está com informação secundária. Só que então, mas então é 6 por 1, tanto faz a tradução, tanto faz usar parênteses. Não, cada um tem a hora certa para se usar. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre períodos muito grandes, né, parágrafos muito grandes, que tem uma sequência de ideias profundas, assim, né? Então, como se você começa a falar sobre um sujeito, sei lá, você começa a falar sobre a flora, né? E aí você termina o texto ainda falando sobre a flora, né? Sobre a flora especificamente, né? Com muita vírgula, né? Como se você fosse adentrando cada vez mais em coisas relacionadas com a flora, fica difícil você entender o que é informação secundária e o que é continuação da ideia original. É aí que a gente usa o travessão, né? É para mostrar, é tirar o excesso de vírgula do texto, né? Porque vírgula, ela pode ser seu aliado ou pode te ferrar, né? No texto. Tudo bem, Flora? Fez sentido? Sim. Então tá bom. Coesão horizontal, como melhorar? Pontuação, isso é fundamental, é mais que fundamental. Principalmente ponto final e vírgula. Vocês precisam pegar a manha de usar ponto final e vírgula. Isso são as coisas mais importantes para você conseguir ter uma coesão decente. Né? E depois tem aqui os 2 pontos, o travessão e os parênteses. Esses aqui, ó, eles têm momentos, né, que se você aprender a usá-los de maneira um pouco mais específica, são armas muito boas. E também, embora você tenha ali que os carros-chefes, né, de um texto é o ponto final e a vírgula, às vezes um excesso de um ou excesso de outro é ruim, prejudica. Às vezes você pode usar ali, ao invés de usar a vírgula, você usar parênteses, você usar uma travessão para fazer complemento de ideia, né? E usar a vírgula para expressar outras coisas, né? E como eu disse, é esquisito explicar pontuação em vírgula, ponto final em vírgula, porque não existe uma maneira muito explícita de falar sobre vírgula. Então, por isso que eu lhes suplico, lhes peço, que quanto mais você lê, quanto mais você escrever e quanto mais corrigir o seu texto, mais você vai entender do que eu estou exatamente falando. Porque só falando no slide não cola, né? Até que cola, mas não cola quando deveria, né? Então você só vai entender de verdade como se usa 2 pontos, como se usa travessão, em que hora certa se usa o ponto final e vírgula, lendo outros textos que fazem a mesma coisa, textos nota 1000, né? Ou textos bons, pelo menos, ou escrevendo errado e ele corrigindo, né? Você vai entender, né? Você vai começar a entender um padrão de erro que você faz e você vai começar a entender de uma maneira um pouco mais independente da que está ali. Você começa a entender a maneira que se escreve, sempre se escreve.
para chegar numa coisa coesa, né? O que mais além de pontuação? Conectivo, né? Você aprender a usar pronome, advérbio, artigo, você evitar repetição usando sinônimo, isso vale também evitar repetição de pronome, né? Até para deixar um texto bem variado e tudo mais. Ainda sobre a coesão horizontal, então lembra que eu falei para vocês, isso aqui é uma dica monstro, dica essencial, eu tenho o mais explícito possível vocês sobre o que eu estava falando quando eu estava falando de oração, né? E quando eu estava falando que período é um conjunto de oração e que forma uma ideia completa, mas que está relacionada com as outras ideias, com os outros períodos. Então, esse é o exemplo, né? Então, dá uma olhada no texto, né? Que aí está escrito, você está vendo que ele está cheio de cor, né? Então, Flora, que ela é rapidinho. É para ler tudo? Não, só o trecho aqui. Tá, tá bom. Antigamente, a igreja possuía o monopólio do conhecimento e impedia o desenvolvimento científico por meio de punições. Uma vez superada a visão teológica, tornou-se possível o avanço das ciências positivas baseadas em experimentos. Boa, valeu. Então, isso aqui, inclusive, é o mesmo texto da primeira aula, tá? É um texto, ele é muito útil, porque tem várias maneiras de simplificá-lo. Vejam bem, o que eu estava falando quando eu quis dizer sobre oração em período, né? Se vocês olharem aqui embaixo na legenda, né, as cores, então vamos lá. Antigamente, a igreja possuía o monopólio do conhecimento, ação, certo? O verbo está aqui, uma oração, e impedia o desenvolvimento científico por meio de punições. Outra oração. E ponto final. Tá? Pronto, a gente fechou a primeira ideia, que é que a igreja ela tinha um monopólio de conhecimento e ela impedia o desenvolvimento científico. Como? Por meio de punições. Né? Ponto final. Né? Outra ideia, a gente agora vai iniciar outra ideia, né, que não é diretamente uma continuação da anterior, mas existe uma relação, né? Então, existe uma continuidade. Né? Então, aqui, uma esperada a visão teológica, né, que a visão teológica é basicamente a visão da igreja, né? Tornou-se possível o avanço em ciências positivas baseadas em experimentos. Então, uma oração aqui e outra oração aqui, ponto. Essas duas formam um período, né? E essas duas começam um período. Então, a gente usou duas orações para falar sobre uma ideia, que é falar sobre a igreja na Idade Média, né? A oração amarela e a laranja que juntas formam um período, né? Ponto final. E aí a gente continuou o progresso de ideias, né? Falando sobre outra coisa, mas ainda sobre igreja e sobre ciência. Uma vez superada a visão teológica, tornou-se possível das ciências positivadas baseadas em experimentos. Né? Então, as outras duas opções, separadas por um ponto final, né, a gente consegue discriminar que elas falam sobre a igreja quando a ciência alavancou. Né? E pronto, juntas, elas são uma ideia completa. Né? Então, no final das contas, é isso que você tem que prestar atenção. Ambas as ideias separadas por uma pontuação. Ponto final. Então, vocês têm que começar a usar o ponto final de você, o ponto final para vocês como separador de ideias. De verdade. Né? Entendendo em como se encaixam as ideias, como a gente estudou agora, né? Usando esses conceitos de oração e de período. Né? Mas, de uma maneira geral, eu vou deixar um macetinho para vocês. Né?
esse aqui é o macete que vocês devem prestar atenção. Nunca escrever mais do que 3 orações sobre uma mesma ideia, intercalando-as apenas com vírgula. Né? Então, sempre intercalar elas com ponto final. Né? Por quê? A gente tem aqui, ó, uma oração, 2 orações. Vamos dizer que a gente escreveu até aqui. Né? Então, nesse contexto está bem explícito, mas dependendo do contexto, o que eu poderia me confundir? Né? Eu posso chegar no meio do texto e não compreender mais, né, a que sujeito esse verbo impedia está se referindo, né? Então, a gente só sabe que impedia está se referindo à igreja, porque a gente aqui tem um ponto final, a ideia se terminou aqui, então não tem como esse impedia ser relacionado a outro sujeito, né? Só pode ser a igreja. Né? Então, esse é o máximo que eu deixar para vocês. Então, se você usar um pouco o ponto final, se vocês só usam na hora de terminar a palavra e começar, eu sugiro que, mesmo de uma maneira não tão certeira, né, tentem usar mais ponto final. Né? Isso vai melhorar a coesão de vocês. E aí, enfim, pode ser que vocês usem com excesso, né, por vocês estarem usando a primeira vez, mas a gente vai consertando, né? O importante é ter essa noção de que usar o ponto final é tão importante quanto usar a vírgula, como um separador de ideias, um finalizador de sentenças, né, e tudo mais. E aí, por último, mas não menos importante, a coesão vertical, uma dicasinha para que vocês sempre consigam deixar aquela noção de que os parágrafos são continuações um dos outros, né, que é começar os parágrafos, todos os parágrafos, né, dando primeiro, claro, né, começar com conjunções, né, para dar a sensação de continuidade para o texto. Eu usei isso na minha reunião, inclusive. É muito importante, né, você usar isso para você garantir a coesão vertical, né, a coesão macro dos valores do texto. Então, pode usar apesar disso, ou seja, quando eu começo um parágrafo falando apesar disso, ao que esse apesar se refere ao que eu falei no parágrafo anterior. Né? Então, deixa esse sentido de uma continuidade, né, no discurso. Também a sociedade piriri pororó, né? Então, também, né, quando a gente fala também é porque a gente falou de uma coisa e agora vai falar de outra. Né? E quando a gente termina o parágrafo de argumentação 1 e começa o parágrafo de argumentação escrevendo, também, né, ou por conseguinte, ou apesar disso, todas essas condições se referem a uma coisa que aconteceu antes do parágrafo que você vai começar a escrever. Né? Então, esse é basicamente o ponto que liga os dois, né, que dá aquele sentido de continuidade. Então, enfim, gente, acho que é isso. Aqui eu deixei também, ó, como dica final de como fazer o parágrafo, tá? Porque isso é muito importante. Tem que saber fazer parágrafo. Isso, gente. Eu vou mandar para vocês depois a tarefa de redação, tá? Vai ser a redação do ano 2015, a persistência da violência contra a mulher na cidade brasileira. Vou mandar para vocês também um relatório do IPEA cheio de estatísticas sobre, mais especificamente, estupro, né? Que é muito bom aquele relatório. Eu recomendo que vocês usem e abusem, né? Não precisam de textos, né? Porque é um relatório cheio de texto, mas eu quero que vocês olhem para as tabelas, entendam o que a tabela está dizendo. Né? Então, tem violência contra a mulher, tem porcentagem quem que violentou a mulher? Foi o pai, foi a mãe, foi o tio, foi com arma, foi sem arma, né? Qual era a etnia dessas pessoas, qual a idade isso mais acontece? Então, isso é extremamente importante, tá? Vocês já sabem, só enviar para o e-mail da redação. A apostila e a folha de redação e o relatório eu vou mandar para vocês no WhatsApp. E é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Mandem as redações, tem que treinar. O importante que estudar e vir aqui na aula é treinar a redação, ou tão importante quanto. E é isso aí. Eu deixo
acho que agora no intervalo, né? Intervalo foi depois. Enfim,